aqui e aqui. Não, esse cara aqui, esse cara aqui. Pronto, agora sim. Bom, pessoal, primeiramente desculpa aí pelos problemas técnicos, né? É, aqui, aqui, acho que vocês já estão conseguindo ver a minha tela, minha câmera acho que está funcionando, o microfone também. Para quem não me conhece ainda ou não teve a oportunidade de ter uma aula comigo, eu sou o professor Murilo, né? Vou ser o instrutor aqui dessa aula especial para vocês, basicamente, né, encerrando o curso para vocês da parte de Machine Learning, né? Professor, quem que é você? Bom, eu atuo principalmente com Data Science, visualização de dados e Machine Learning, né? É, atualmente estou estudando, né, aprendendo mais sobre o Streamlit, que foi uma biblioteca que quem teve aula comigo na semana passada já viu um pouco, eu mostrei um pouco sobre essa biblioteca. Confesso que eu preciso dar uma atualizada nessa página aqui. Essa página aqui, para quem não conhece, é uma página muito legal chamada GitHub. Aqui é onde vocês conseguem compartilhar códigos entre vocês, usar isso de portfólio pessoal, né? Então serve ali tanto para vocês conduzirem projetos, como vocês também se apresentarem um pouco para o mundo, tá? Então é bem interessante essa página. Eu recomendo que vocês façam um cadastro nessa página ou em alguma parecida. A saber, das páginas parecidas, né? Tem o GitHub, o GitLab e o Bitbucket, né? Ou melhor, só Bucket, que daí é do mesmo os fornecedores do Gira, tá? Professor, por que que você acha isso tão importante? Eu acho importante por uma questão de que vocês podem aparecer para o mundo, né? Compartilhar código para quem vai entender de código, né? Assim como ter uma boa página de LinkedIn para quem tem um LinkedIn, né? Para recrutadores e tudo mais. Mas é bom também ter uma parte mais técnica, uma parte mais de código, tá? Então, aqui tem uma breve apresentação minha, né? Conforme eu já falei, ali sempre tentando atuar mais com data science, visualização de dados e machine learning. Conforme eu já disse, está um pouco desatualizado, né? A parte aqui do cloud ainda é bem verdadeira. Atualmente tenho atuado bastante com cloud, graças a Deus, né? Estudo aqui também algumas coisas bem específicas da parte de machine learning, mas eu gosto muito, né? Depois, quem sabe for o caso, teoria dos jogos e não teoria de, né, gerar códigos é diferente, tá? Não é que eu faço jogos, né? É diferente, são outras coisas que daí envolve esse Chap Values. Quem se interessar, se pesquisar só Chap Values aqui já vai entender bastante coisa. É, sempre aqui buscando ajuda com bibliotecas mais avançadas de Machine Learning, tipo o PyTorch e o TensorFlow. Escrevo alguns artigos no Medium, que mais para frente eu mostro também para vocês. Ah, e é isso. Então, aqui as empresas que eu atuo, essa aqui é a minha antiga empresa que eu estava atuando, preciso até atualizar isso aqui. Algumas linguagens que eu trabalho, C++, Python principalmente. Python e Jupyter Notebook é a mesma coisa, mas eu ainda não consegui fazer ele tirar. Shell, uma outra coisinha bem interessante. Putz, aqui a página ela tá preta, mas dá para ver mais ou menos. Eu gosto bastante de trabalhar com Linux, sistema operacional Linux. Aqui não vai dar para ver o que que é, eu nem lembro mais o que que é. Ah, o Ubuntu, aí o Shell também, Jupyter, VS Code. Aqui, para quem não conhece o VS Code, dá uma pesquisada, porque é para rodar programas, né? Rodar scripts de maneira local é bem interessante. Da mesma forma que o Jupyter, né? A gente consegue rodar nos servidores da Google, a gente roda o VS Code mais local, vai consumir mais coisas para a gente. Só dar um detalhe aqui. Tá compartilhando. Queria fazer algumas. Aqui, deixa eu ver se eu consigo. Ah, agora eu consigo aqui. Interessante. Então, é, steps, aqui significa só, então, assim, tá. Então, cadê? Eu queria que fosse esse daqui. Queria que ele só, boa. Eu quero só mudar a cor. Deixa eu mudar a cor. Isso daqui. Então, eu trabalho aqui principalmente com Linux, Bash. Essas duas ferramentas aqui, para quem não tiver familiarizado, são ferramentas de para você poder trabalhar com as linguagens, né? Então, eu trabalho aqui principalmente com o Python e o C++. C++ faz um tempo que eu não atuo, mas, por exemplo, se eu quiser rodar o Python e uma linguagem de consulta de banco de dados, que são esses dois caras aqui,
o MySQL e o SQLite, SQLite, eu posso rodar tanto aqui quanto aqui, tá? Então, essas aqui são as bibliotecas mais do Python. Aqui é o Flask também, então ele também entra nesse pacotão aqui de Python. E aqui o Git e o GitHub, que é justamente esse site aqui, ele vai ter o GitHub, né, e o Git. O Git ele é um terminal que você consegue compartilhar seus códigos e tudo mais. Eu gosto bastante de passar esse começo aqui, porque aqui eu consigo me apresentar. Quem quiser, é só colocar o URL que está aqui, github.com, M Exiliano, que é meu sobrenome, Ezliano, tá? E aí vocês vão ter todos os meus contatos. Eu passo o Telegram porque eu prefiro separar dessa maneira. Aqui tem alguns sites interessantes que pode fazer algum sentido para vocês, que são aqui o Kaggle, que tem bastante dados, então é bem interessante. Dados públicos que vocês conseguem pegar, trabalhar e testar um pouco do que vocês viram aí ao longo das aulas, é bem interessante. HackerRank, que também é uma plataforma de desafio de códigos, assim como o Code Wars. O Discord, nossa, faz anos que eu não entro no Discord, mas de toda forma é uma plataforma, né, de chats e tudo mais. E o Spotify, para quem quiser ver e acompanhar aí o que eu venho escutando, essas coisas também, nunca se sabe, né? Então, basicamente, é isso. Bom, pessoal, esse sou eu. Quem quiser se conectar, fica aí à vontade. Eu queria começar a aula de hoje comentando uma coisa muito interessante com vocês. Quando eu comecei a estudar, se a gente vier aqui no Google, vai vir aqui no Google, e a gente coloca Machine Learning, ó, Machine, ó, Machine Learning. Tem um desenho que eu sempre gosto de conversar com ele, deixa eu só ver se ele vai aparecer, esse aqui, ó. Tanto esse de cima quanto esse daqui de baixo. Eu geralmente prefiro esse daqui mais de baixo. Eu quero ver se consigo abrir numa nova tabela, numa nova aba, só ele. Beleza, não tá 100%, não tá tão bom assim. Mas pensei que ele ficar mais interessante, mas tá bem ruim. Deixa eu ver esse aqui de baixo. Deixa eu ver a mesma coisa. Cadê? Open Image. Ah, foi o botão errado, foi por isso. Vamos lá. Como assim não tá aquela maravilha? Peraí. Esse aqui parece que tá mais inteiro. Open Image, né? São números bem parecidas. Mas o que que acontece? Eu vou fazer algumas anotações aqui também para ficar mais claro. É, quando eu comecei a estudar lá em meados de 2021, tá? Não tinha ChatGPT. O ChatGPT veio lá, eu acho que era final de 2022, mas alguma coisa assim. Não lembro exatamente. Mas não tinha aquele boom, né, de IAs tão potentes como a gente tem hoje. A gente tinha modelos muito interessantes, né? Mas a gente ainda não tinha IAs tão potentes como a gente tem hoje, e a tendência só é aumentar, não é retroagir, tá? Mas o que que acontece? O detalhe interessante dessa imagem toda aqui é que ela hoje, ela cobre só um dos campos que a inteligência artificial está oferecendo para a gente como um todo, tá? Como assim, professor? Todo esse desenho que vocês estão vendo aqui, o aprendizado de máquina como um todo, ele é um campo de estudo da inteligência artificial, mas ela não representa o todo. Ela vai representar uma porcentagem considerável, mas assim, mais tímida e modelos mais simples, tá? Então, se a gente colocar, vou fechar esse cara aqui de novo. Se a gente voltar aqui e botar Google, né, esse cara não, ele foi pro X, gente, nada a ver. E colocar aqui, Artificial Intelligence, que é os temas do momento,
E se vocês verem aqui, Fields, Robots, não, tem uma parte que era para ter mais bonitinho de visão. Fields, é, vocês vão ver que tem muitas coisas. E esse daqui eu acho que não está nem completo ainda, deixa eu ver. Ah, aqui, boa. Que daí vai juntar justamente com o que eu estou falando, ó. Esse campo aqui, então vamos voltar a anotar aqui. A inteligência artificial tem vários campos. Um deles aqui é o aprendizado de máquina. Mas o aprendizado de máquina aqui como um todo é apenas um elemento. Vou voltar para o vermelho, porque eu acho que o vermelho vai ficar mais. É um elemento dentro de vários que tem aqui, tá? Por que que isso aqui aconteceu? Quando eu comecei a estudar, a gente falava, ah, inteligência artificial é isso daqui, mas primeiro já vem direto para cá. E não está errado. Porque quando a gente começa a estudar inteligência artificial, eu não vou começar mostrando para vocês modelos de aprendizado profundo, modelos de processamento de linguagem natural, modelos de visão computacional, tá? Que, aliás, na minha visão, tanto essa parte aqui de processamento de linguagem natural, computer vision, esse cognitive computing também, tá tudo dentro dessa parte aqui de deep learning. Tá? Essa parte de deep learning, antes a gente fazia uma divisão muito clássica entre o aprendizado de máquina e o deep learning. Neural network, para mim, não devia nem estar aqui, porque o neural network é apenas o algoritmo que a gente utiliza. São técnicas, né? São redes neurais. A gente ali tem um modelo de redes neurais que a gente simplesmente pega os conceitos dele e a partir desse momento a gente foram criando os vários tipos de redes para determinados tipos de problema. Então isso daqui é uma técnica. Neural network é uma técnica. Não necessariamente representa o todo aqui. São termos, né, em comum. E aí o que que acontece? Para mim, tudo isso daqui, essa parte, está tudo englobado aqui. Deep Learning, tá? O Deep Learning é o ponto central, o aprendizado profundo, tá? Por quê? Também existe o nível que é o aprendizado de máquina convencional. Daria para a gente colocar um na sequência do outro? Pode. Por mim, eu não vejo problema de dizer que o machine learning são problemas mais tradicionais e o deep learning vai resolver problemas mais complexos. Tá tudo bem, tá? E aí, por que que eu estou fazendo toda essa introdução? Hoje em dia, vocês têm acesso a uma coisa que quando eu comecei eu não tinha, que é a IA generativa. E o que que acontece? Existe uma divisão muito grande entre o que é machine learning, o que que é aprendizado de máquina para a solução de problemas convencionais da indústria, para auxiliar na tomada de decisão, e aí voltar na questão do data science raiz, aquele data science mais preditivo, mais a nível estatístico, né? Que é o foco do curso de vocês, né? Então, criar modelos que vão auxiliar na tomada de decisão. Então, são modelos que vocês precisam ter uma boa noção estatística, mas hoje nós já temos disponível no mercado, né, a nível de ChatGPT, Gemini, DeepSeek agora, que é o mais recente de todos, né? Então vocês têm IA agora para poder conversar, né, para poder interagir, para usar ali de colega de estudo, se for o caso de vocês, gerar imagens, gerar vídeos. A OpenAI, alguns anos, acho que ano passado, tinha comentado de que ia lançar o modelo que eu acho que era o Sora, que o Sora ia fazer vídeos, né? E aí deu todo o rolo falando, roubou dados do YouTube para aprender, né? Mas assim, essa ideia de você gerar um texto, o prompt, né? Um input, e desse input você fazer vídeos é real, assim como para fazer imagens, como fazer áudios, né? Todos os sentidos ali a gente consegue fazer. A partir de prompts, a gente fazer classificação de imagens, dá para fazer agora também, graças aos modelos, né, os LLMs, Large Language Models. Então, a IA, esse campo da inteligência artificial, ela avançou muito. Só que nós
no intuito aqui do curso, a gente vai ficar focado nesse cara aqui. Vou te pegar aqui por ver. A gente vai ficar focado só nesse daqui. Porque enquanto eu falo de machine learning, eu falo de data science, tá? Quando eu começo a falar essas partes aqui de deep learning, computer vision, LLMs, são partes mais específicas de uma parte mais avançada de machine learning. Ficou tão avançado que teve que desmembrar. E ali a gente vai para a IA generativa e a gente fica aqui com uma IA preditiva. Isso é importante que vocês tenham em mente, tá? A IA que a gente vai estudar hoje são IAs preditivas, tá? Então, é importante ter essa visão aqui. E aí, deixa eu deixar esse cara aqui também, voltar aqui para fazer algumas anotações. Então, dentro dos campos de machine learning, se a gente for para a parte de IA generativa, vai ter também suas divisões, suas ramificações, ali conforme a gente já viu. O NLP, Natural Language Processing, e o CV, Computer Vision. É isso. E mais outras coisas também que ali não estava cobrindo, por exemplo, texto para áudio, fazer essas conversões, traduções, enfim, é um campo também bem vasto e ainda está pouco mapeado, não tem ainda desenhos tão interessantes aqui. O que que acontece? O machine learning, aprendizado de máquina. Quando a gente fala de aprendizado de máquina, a gente tem tipos de aprendizado. E o que que acontece no aprendizado de máquina? É, o aprendizado de máquina ele vai se dar principalmente de três formas, conforme vocês estão vendo aqui. Modelos supervisionados, não supervisionados e o aprendizado por reforço. O aprendizado por reforço, ele já começa a dialogar um pouco mais com o deep learning, tá? Em alguns casos ele começa a ter alguma troca mais interessante com modelos de deep learning. Por que que eu falo isso? Essa questão de aprendizado por reforço está presente, por exemplo, em questão de carros autônomos. Carros autônomos já começa a ser um campo em que eu preciso de uma rede neural grande, robusta, com seus milhões de parâmetros, para dar esse suporte, tá? Para auxiliar essa tomada de decisão. Ah, mas daria para fazer com outras coisas? Sim, dá. Mas aqui, ó, Robot Navigation, que seria mais ou menos isso. Learning Tasks, aquisição de skills, né? Agora me fugiu a palavra. Não vou conseguir. Mas principalmente para jogos aqui, jogos mesmo, né? Cadê? Então a gente foca na maioria dos cursos nessa parte aqui de cima, tá? Por que que a gente foca nessa parte de cima? Tá mais fácil da gente introduzir aos alunos que nunca tiveram contato com linguagem de programação, estão tendo primeiro contato é, com machine learning e tudo mais, linguagem de programação, conceitos estatísticos mais rebuscados, a gente não consegue se adentrar nesse nível aqui de especificidade, um nível mais técnico, mais robusto, tá? Aqui começa a ficar um pouco mais pesado. Então a gente foca principalmente aqui e aqui, que são as técnicas mais tradicionais de machine learning, tá? Então, dentro da parte ainda de aprendizado supervisionado, qual que é a diferença entre o supervisionado e o não supervisionado? O supervisionado, de maneira bem rápida, nós, como humanos, cientistas de dados, enfim, qualquer coisa nesse sentido, nós já temos acesso aos dados, tá? Então a gente sabe dizer o que está certo e o que está errado, beleza? Esse é o principal ponto. E quando a gente passa para o modelo, nós conseguimos constituir métricas de maneira mais mensurável para nós humanos. Então a gente consegue ver e falar, modelo, você está errando, você está acertando muito, tá? Ah, então significa que no não supervisionado eu não consigo mensurar isso? Eu consigo também, mas não é de uma maneira tão intuitiva, tá? É uma maneira mais complexa e mais difícil de entendimento para nós humanos. O supervisionado, sim. Ali eu consigo ver. Errou e acertou. Aqui eu preciso, não consigo afirmar no primeiro momento de maneira tão clara. Eu consigo ver graus,
de pureza, de certeza, né, de acertos e de erros, mas de uma maneira mais nublada, de uma maneira mais difícil acesso de entendimento para nós humanos, tá? Então, são dois tipos de aprendizado, por isso que estão ainda dentro aqui dessa parte de learning, tá? De aprendizado. E aí a gente tem a classificação e a regressão dentro do supervisionado, tá? O que seria classificação? Classificação, como o próprio nome já sugere. Eu vou ou elencar em grupos, né? Ou aí os grupos podem ser tanto binário quanto multiclasses, né? Ou que geralmente em alguns lugares chamam até de multilabel e assim sucessivamente. Por exemplo, eu quero criar um modelo que vai detectar fraudes. Isso aqui é muito comum em operações de cartão de crédito. Eu quero um modelo que vai detectar se o comportamento daquele usuário está fora do comum ou não. Então, o que eu preciso dizer transação por transação? Ou é uma transação fraudulenta ou não. Não preciso dizer se, sabe? Não preciso. Customer retention aqui também. Retenção de consumidores. O cliente vai sair, o cliente vai ficar. Aí entra até uma questão aqui de churn, que é um projetinho bem legal, que é qual que é a possibilidade daquele cliente deixar meu serviço ou não. Pô, professor, mas você falou que era a classe, né? Sim ou não? Como assim possibilidade? Não vamos entrar nesse assunto. Mas é o ponto de que, assim, aquele cliente, ele vai sair ou não vai sair de acordo com o modelo? Com base no comportamento de clientes passados, eu consigo identificar se aquele cliente vai sair ou não. A imputação é mais ou menos essa, tá? E aí, desses três aqui, o único que seria, talvez, com mais de uma categoria, seria esse daqui, ó. Image Classification, tá? Mas quando fala em image, para mim já é muito questão de visão computacional, aí eu não gosto tanto. Mas tem, assim, alguns exemplos que são mais... dá para usar aqui. Então, eu não sei se vocês já viram, mas tem um exemplo ótimo, que é aquele de reconhecimento de dígitos, de números de 0 a 9, né? Ali o modelo ele tem várias classes, valores de 0 a 9, né? Ali os 10 valores, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, são os 10 valores. E ali ele precisa classificar se aquelas características daquela imagem vão imputar para um ou para o outro. Então, classificação, de maneira geral, vai ser tanto é, para valores booleanos, de verdadeiros ou falsos, ou para várias classes. Beleza? Professor, até quantas classes eu consigo criar para o meu modelo? Então, quando começa a ficar uma coisa muito alta, né? Geralmente a gente vai fazer classificações de 0 a 10, 0 a 20, no máximo. Eu, particularmente, nunca fiz a mais de 5. Não costuma fazer muito mais do que isso, não. Mas, e se eu quiser prever um valor específico dentro de um intervalo muito grande? Aí a gente vem aqui para a regressão, tá? A regressão está aqui para isso. Então, previsão do tempo, vou usar o modelo de regressão. Crescimento de população, vai crescer, vai diminuir. Expectativa de vida, pode ser um intervalo contínuo, né? Previsão do mercado, forecasting, também, market. São valores que a gente não consegue estimar do tipo, é ou é sim ou é não. Pô, obrigado, não está me dizendo nada. Eu preciso que seja um valor contínuo. Dentro desse valor contínuo, qual que é o valor que está mais próximo, tá? Então, quando vocês viram ali a regressão linear, como o próprio nome já sugere, está aqui. Qual que é a pegadinha? Quando a gente fala de regressão logística não está aqui dentro, regressão logística está aqui dentro de classificação. Qual que é a diferença? Não sei se vocês já viram. A regressão logística vai fazer um S, uma reta sigmoidal, se alguém vai lembrar disso. Por quê? Aqui tem valores que são binários, e aqui eu tenho valores que são contínuos. Então, se a minha reta estiver dentro de uma certa correlação, a predição do meu modelo ele começa a ser mais válido, tá? Então, hoje, especificamente, a gente pode se adentrar aqui especificamente sobre esse campo do supervisionado. Mas eu quero que vocês tenham noção de que dentro ainda da parte tradicional de machine learning tem toda essa questão aqui não supervisionada, a de reforço e tudo aquilo que eu já passei lá no começo do, da aula, que é justamente essa questão de IA generativa e tudo mais.
Então, assim, com o passar do tempo, a parte de machine learning é a parte que mais vai crescer dentro da parte de data science. Ah, professor, mas eu comecei a fazer o curso só porque eu queria aprender a mexer em banco de dados ou que queria ter só uma noção. Só que, sim, eu entendo, mas o ponto é, quero mostrar para vocês hoje o caminho das pedras. O caminho das pedras é estudo em machine learning. Isso daqui é um campo que vai estar sempre precisando de mão de obra qualificada, profissionais que tenham conhecimentos robustos acerca de trabalhar com modelos preditivos e generativos agora. E é muito importante vocês terem esse conhecimento. E é um campo de conhecimento que está sempre crescendo, está sempre se expandindo, está sempre com novos estudos. Então é um campo que eu acho que vale muito a pena vocês se debruçarem sobre ele. Tá? É, ele tá falando. Ah, pessoal, é, deixa eu só puxar aqui. Tem uma biblioteca que eu queria mostrar para vocês hoje, que vai também servir um pouco de para vocês verem um pouco esse caminho aqui no Google. Quem não conhece, tem essa biblioteca aqui chamada PyCarrot. Eu sei que vocês viram muito o sklearn. Ah, sério que não vai abrir direto? Oh, que raiva, hein? Sei que vocês devem ter trabalhado com os modelos, principalmente dessa biblioteca aqui, o sklearn. O sklearn é a biblioteca ponto de partida para quem quer começar a trabalhar com machine learning, tá? E qual que é a parte legal do sklearn? Se vocês observarem aqui, ó, eles não negam, tá? Eles falam bem na cara mesmo, ó, foi construído com base no NumPy, no SciPy e no Matplotlib. Matplotlib, como vocês já viram, vamos anotar de novo, para fazer as visualizações. O NumPy para fazer toda a estrutura de dados, as tabelas, etc. O SciPy, não sei se vocês vão se lembrar 100%, mas o SciPy, ai, ai, ele seria um ponto mais avançado do NumPy. Por quê? Porque se a gente pegar também a documentação do NumPy, ele vai ter um monte de coisa. Tem várias opções ali. Cadê? Pra cá. Documentation. Deixa eu ver se ele joga para a parte da API. User Guide, aqui, ó. API Reference. Então aqui ele vai trazer um monte de coisa. Então ele vai trabalhar ali com os objetinhos de arrays, etc. Transposição. Tem uma parte aqui escrita em C, beleza. Deixa eu ver se. O User Guide acho que não vai ter as coisas que eu queria mostrar. Aqui, Quick Start, Advances, né? Não era isso não. Cadê aqui? Ó, Arrays Objects. Aqui ele tem várias coisas para criar os objetos multidimensionais. Tem aqui uma parte de álgebra linear, né? E entre outras coisas. Tem até uma parte aqui de estatística, etc. Mas o que que acontece? O NumPy, ele não chega a ser tão avançado quanto é o SciPy. Você vê aqui também, documentação. Seria mais ou menos essa escadinha aqui, tá? Eu não vou abrir o Matplotlib, porque ele já começa a fugir um pouco do escopo. Não é isso que eu quero. Eu quero focar bem mais na parte mais matemática hoje, tá? Cadê? E aqui ele começa a ter umas coisas mais complexas que o NumPy não abriga tanto assim, tá? Então ele tem uma parte mais completa de álgebra linear aqui. Dizer aqui, álgebra linear tem muita coisa, tá? Decomposição, transformada de Fourier, se eu não me engano. Aqui, ó, para polar. Enfim, muitas coisas aqui, operações com matriz. O mobile até chega a ter algumas coisas de operações com matrizes, mas não tão complexas como aqui, ó, de Pascal, Henkel, e aí vai indo. São muito mais coisas, tá? Cadê? Cluster Content, otimização. Eu não sei se tinha uma parte de transformado de Fourier, essas coisas.
Deixa eu ver se tem aqui. Teste, show, config, datasets, clusters, optimize. É, não vai ter. Aqui tem uma parte específica só para a parte de estatística. Aqui as bibliotecas que ele tem, cadê? Other packets. Então eles trocam bastante figurinha. Aqui, ó, se vocês verem, eles trocam bastante figurinha com a parte da Scalern também. Então, são projetos específicos, mas que interagem muito ali. Acho que não sei, bom, aí precisa ver. Mas assim, se vocês pegarem e estudarem tópico por tópico, matematicamente falando, o SciPy ele vai ser mais avançado do que o NumPy, mas ainda ele vai ter um viés talvez mais acadêmico, talvez mais específico. E o sklearn, o intuito dele é para ser uma biblioteca de machine learning. O SciPy, se a gente puxar aqui alguma parte, falando alguma coisa, é para matemática, ciência e engenharia. O NumPy, se a gente puxar também, vai ser mais simples ainda. Cadê, ó? Cadê? NumPy, um pacote fundamental de ciência em Python. Então, como o próprio nome já está falando, é fundamental. Se é fundamental, não chega a ser tão avançado. Ah, isso é um demérito? Não. É só uma questão de foco e necessidade. Tá? O NumPy veio resolver um problema que tinha até então, de que assim, antigamente não tínhamos essa estrutura de dados tão versátil como o NumPy trouxe para gente. E aí, com base nisso, foi se gerando outras coisas. Entendeu? E o intuito deles é ser uma biblioteca fundamental. Né? O SciPy, como o próprio nome já sugere, Sci de Science, então é para ser uma biblioteca voltada para a computação científica, a nível de matemática, a nível de engenharia, a nível de física e assim sucessivamente. Então tem um nível mais acadêmico, um nível mais avançado, tá? E o Scikit-learn tem um viés de ser um aprendizado de máquina, de se debruçar sobre esse assunto. Se vocês observarem aqui, os desenhos que estão aparecendo aqui, vocês já viram ali na imagem. Então, aqui, ó, classificação, regressão, clustering, redução de dimensionalidade. Esses dois aqui eu não cobri, tá? Eu não comentei. Mas eles já estavam lá naquela imagem de aprendizado supervisionado. Ou melhor, não supervisionado. Esses dois aqui estão dentro de aprendizados supervisionados. E qual que é o detalhe? Se vocês observarem aqui, ele vai estar dando modelos. Aqui, ó. Gradiente boosting para classificação. Ah, então quer dizer que o gradiente boosting é um modelo só para classificação? Não. Gradiente boosting é um modelo aqui também para regressão. Então, esses dois que são técnicas supervisionadas, existem técnicas muito parecidas. Tá? Professor, como que você sabe tudo disso? Bom, tirando o tempo de estudo e tudo mais, são técnicas que a gente consegue utilizar para ambos os modelos. Ah, mas professor, você falou que na classificação eu só vou conseguir ter dois, três modelos, dois, três, não é modelos que eu falei, eu tinha dito que duas ou três classes para predizer, não era? Era. Aí na regressão você falou que tinham várias classes, né? Vários valores contínuos, não era? Era. Então por que que a gente usa os mesmos modelos? Bom, isso é mais uma curiosidade, tá? Não é que vocês vão ser obrigados a saber disso. Mas quando a gente entra a nível de código, os modelos em si, eles retornam uma estimativa, uma probabilidade daquele usuário pertencer a determinada classe ou não. Ou seja, ele nunca vai retornar necessariamente 0 e 1. A gente que arredonda forçadamente o modelo para daí converter isso em classe. Então as técnicas vão ser as mesmas, e o aprendizado em si, com os algoritmos, é basicamente muito parecido. Por isso que eles estão até, inclusive, na mesma parte que é aprendizado supervisionado, tá? Poxa, professor, mas tem várias coisas aqui. Vamos se debruçar agora aqui sobre na parte de classificação, que eu quero mostrar para vocês que tem realmente muita coisa. Então, primeira coisa, modelos lineares são os modelos mais simples, tá? Se vocês observarem ali, são os modelos mais simples que a gente tem. E ali vocês vão, espero que vocês reconheçam alguns termos. O mais tranquilo aqui é o OLS, ou Ordinary Least Squares, que basicamente é a regressão linear mais simples.
Era para, não sei se ele deveria aparecer aqui, o... Hum, Percept não está aqui, mas enfim, de toda forma. É o modelo de. Ai, eu queria que mostrar o regressão logística. Aqui, ó. Logistic Regression. Tá? Então, são modelos lineares, tanto para classificação quanto para regressão. Vale um atento aqui. E ainda tem muita coisa aqui. Porque eu não sei se vocês viram a fórmula, né? Aquela questão do intercepto, coeficiente de angulação, etc. O pessoal foi desmembrando isso entre mais coisas. E tem muito mais coisa. Então, aqui ainda tem valores lineares, né, mais quadráticos, etc. E aí começam modelos descendentes, modelos de KNN, né, ou Nearest Neighbors, processo gaussiano, que também é outra coisa, Naive Bayes, que aqui são modelos bem estatísticos e de distribuição binominal. Isso aqui é bem interessante. Árvore de decisão, e aqui começa uma outra coisa muito legal também. Modelos de árvore de decisão são muito interessantes, tá? Modelos que atuam em conjunto, né, os ensembles, né, então Gradient Boost, Random Forest, Bagging Voting, assim vai indo, tem muitas coisas. Gente, isso daqui são muitas coisas que a gente pode ver até chegar aqui nessa parte de redes neurais, que são os modelos mais complexos dentro da parte que a gente está vendo de Machine Learning, tá? Professor, muda muita coisa a rede neural para Machine Learning e para Deep Learning? Sim, muda bastante, tá? A estrutura, a base, o conceito, a história é idêntica, não muda, tá? Mas o ponto é que o que eu consigo fazer no micro, que é o que a gente vê aqui mais ou menos, a gente consegue aumentar muito a nível de bilhões de parâmetros, tá? Então muda bastante coisa aqui, tá? Que tem até agora uma parte de semi-supervisionado e assim tudo mais. O que eu queria mostrar para vocês hoje de diferente, de novidade, é essa biblioteca aqui, se chama PyCaret. E qual que é o propósito do PyCaret? O PyCaret vai entrar junto numa técnica, ver se ele tem aqui os tutoriais. Eu queria ver se eu... Cadê? Cadê? Eu queria ver se ele não tinha aqui. API Reference, mas acho que vai ficar mais fraquinho. O PyCaret, ele entra junto num estilo, uma abordagem de machine learning um pouco mais agressiva para resolver o problema, mas é bem interessante. E é uma biblioteca que, assim, quando a gente está em ambiente de produção, durante projetos, etc., a gente não tem o luxo de se debruçar e falar, nossa, eu vou testar todos os modelos que eu quero, um por um, separar o dado. Às vezes a gente precisa ter uma noção de qual é, modelo de machine learning resolve melhor o problema primeiro. Por mais que a gente saiba que, óbvio, tem modelos que são mais simples, vão resolver problemas mais simples, mais característicos, etc., e assim sucessivamente. Mas quando a gente chega em determinados tipos de modelo, a gente não consegue afirmar com 100% de certeza. A saber, é um pouco mais difícil dizer, cadê eu tinha visto aqui, ó. Esses modelos aqui de árvores de decisão para o determinado problema que eu estou trabalhando vai ser melhor do que os modelos de ensemble, vai ser melhor do que o modelo de gradiente Boost. Isso aqui é muito difícil de saber. Não dá para bater 100% de certeza num primeiro momento, tá? Precisa de uma análise mais complexa para daí ver qual que seria melhor e tudo mais. Conforme eu disse, às vezes o tempo é curto e a gente precisa avançar. E para fazer isso, e não treinar dois modelos em separado, em paralelo, ou melhor, treinar dois modelos separados. Primeiro treinar os modelos de árvore de decisão e depois treinar os modelos de gradiente. Eu posso utilizar essa biblioteca que entra aqui num conceito, eu não sei se eles estão comentando aqui, são os modelos de AutoML. Deixa eu ver aqui, workflow, train machine learning. E aqui ele ainda vai falar mais outras coisas, tá? Aqui vai falar de produção de modelos, vida útil de modelos, etc. e tal. Não é muito isso que eu queria focar aqui na aula de hoje.
E aí, olha que interessante ainda. Ele ainda vai falar o seguinte: ele vai atuar de maneira mais rápida e eficiente. O PyCart é essencialmente escrito em Python, né? Para diversas, né? Several machine learning libraries and frameworks, como o scikit-learn que a gente está vendo, o XGBoost e o LightGM, o CatGBoost e outras aqui. Então, se vocês vierem cada uma delas aqui e for passando em cima, são bibliotecas mais avançadas, tá? Mais interessantes para a gente ver. Como eu falei que a gente estava estudando mais essa questão de modelos de regressão, eu vou ver agora até se consigo ver um exemplo aqui. Ele foi pro Docs, não queria. Vou pegar aqui um tutorial para a gente ter de referência e fazer alguns comentários pontuais. Vamos pegar um modelo bem tranquilo aqui de tutoriais da parte. Aqui ele não está dividindo por parte de classificação. Aqui ele vai abranger aqui o forecasting também. Tem parte de clusterização aqui também, regressão, multiclass. Eu vou ficar numa parte mais tranquila que é o de binary classification. Vou pedir para ele abrir aqui no Colab, ou melhor, volta. Eu vou aqui ele dá direto. Ele deu três opções: o Colab, o GitHub e o NB Viewer, que basicamente vai o, o Colab, mas o Colab também não é um notebook, sim, mas ele é um notebook da Google. O NB Viewer é pro projeto do Conda, né? Do Anaconda e tal. Então ele não vai. São empresas diferentes que gerenciam ali seus pacotes. Tá? Então aqui, instalação, tá? Super tranquilo. Se fizer pip install, professor, o que que é pip install? Nós temos gerenciadores de pacotes, né? Você já deve ter percebido que a gente trabalha com muitos códigos que não necessariamente somos nós mesmos que montamos. A gente pega emprestado de outros desenvolvedores. Então aqui é uma biblioteca que talvez não seja nativa desse ambiente como um todo. Se vocês nunca fizeram, recomendo dar aquele pip install pandas, que é a biblioteca mais tranquila, assim, né? E tem poucas dependências, se eu não me engano tem um NumPy, mais duas ou três. Mas vocês podem testar, basta abrir aqui no terminal. Deixa eu ver se consigo abrir o código. Abre aqui, ó, no terminal, coloca aqui o ponto de exclamação. Olha, já deu até de opção, pip install pycart e eu executo. Aí ele vai falar que esse collab não é meu, que eu não posso executar, não sei o que, eu não vou executar, só vou mostrar, tá? Então, se você pegar aqui e bater aqui no botão, ou como ele daria mesmo aqui de dica, aqui, ó, Ctrl Enter, ele já funcionaria também, tá? Como esse código não é meu, eu não vou alterar ele assim, né? Então, depois que ele faz toda essa importação, faz os downloads, se não tiver nenhum erro, mas às vezes é difícil ter algum erro quando a biblioteca é mais tranquila assim, aqui ele já está pedindo para importar e verificar a versão dessa maneira aqui. São dois underlines no começo, dois underlines no final, que está falando que a versão é o 3.0.0. Tá? Então aqui está toda a documentação em inglês. Quem tiver dificuldade com o inglês não tem problema, é só pedir aqui para o Google, né? Coloca aqui do lado, pede para traduzir a página e vamos para cima. Então o que que ele está falando aqui? Setup, ou seja, vamos configurar o nosso ambiente, vamos, depois disso, configurar os modelos, analisar os modelos, fazer as predições e salvar o modelo. Isso daqui é basicamente a parte do engenheiro de machine learning. É, Inclusive, daria até para comentar algumas coisas nesse sentido, né? Essa questão toda de qual que é a diferença entre o papel do machine learning engineer para o cientista de dados. O cientista de dados, ele vai trabalhar de uma maneira mais generalista e menos específica em determinadas áreas. Como assim, professor? O cientista de dados, ele vai ter que, por exemplo, se tiver que trabalhar mais próximo de bancos de dados, fazer processos de carregar dados, transformar e etc., cientista de dados ele vai fazer essa função. Em tese, o engenheiro de machine learning ele vai, como o próprio nome sugere, treinar modelos. Apenas treinar modelos. Tá? Mas você quer dizer então que se tiver um, um determinado problema de que eu preciso carregar, transportar dados, criar ETLs, etc., eu, eu não vou pedir para o machine learning engineer?
Teoricamente, não. Mas é claro que dependendo da capacidade, etc., entram outras coisas, e se o desenvolvedor souber fazer, melhor, tá? Mas toda essa parte aqui já é uma parte bem voltada para a engenheira de machine learning, tá? Então, aqui nós temos os dados. Esses dados já vieram padrão do próprio PyCarrot. Não estou importando nada, não tem nada aqui no meu ambiente, ó. Vocês virem aqui os arquivos, não tem nada, tá? Eu não vou fazer upload de nada. O que significa ser que, se vocês importarem e testarem esses códigos, vai dar certo para vocês também, tá bom? É, Então, aqui tem algumas colunas, né, referentes ao diabetes, aqui para verificar se o paciente. Aqui, ó, pode verificar que esse class variable, ele está em 0 e 1, ou seja, muito provavelmente são indivíduos que têm diabetes e não têm diabetes. Number of times pregnant, ou seja, número de vezes que ficou grávida. Plasma, glicose, concentração a 2 horas num teste oral. O sangue, pressão sanguínea, basicamente. Ah, Tríceps skin folder. Aí eu acho que é o tchauzinho, né, do tríceps aqui do lado assim. 2 horas serão insulina e a massa, cadê? O índice da massa corporal, ou seja, que o nosso bom e velho IMC, basicamente, né? Ah, e aqui é a idade. Então a gente tem vários dados aqui. Aqui, conforme eles colocaram aqui em cima, né? Setup, depois vamos comparar os modelos, mas primeiro a gente importa os dados, né? Sem dados não tem por que treinar modelo. Então a gente tem aqui o Session ID, ou seja, os valores. Cadê? E aí ele vai mostrando. Cadê? Aqui percebe que ele já faz tudo pra gente dentro desse setup, tá vendo? O Session ID tá aqui 1, 2, 3 para pegar os mesmos dados de maneira aleatória. Isso daqui é muito importante, porque quando a gente treina modelo, tem uma questão probabilística ali, de que quando a gente pega determinados dados em paralelo, o que que pode acontecer? Se a gente não especifica para o modelo, seu treino aqui pode dar resultado diferente se vocês tentam rodar em paralelo. Por isso que é importante colocar aqui um session ID, tem como que era, random seed, se eu não me engano, pelo, pelo scikit-learn, que vai fazer essa função de pegar, de certa forma, o processo de selecionar a amostragem ficar muito parecido. Então, a nível de testes de modelo, é interessante seguir um padrão, tá? Então, esse Session ID mais ou menos está fazendo a mesma coisa. Aqui ele está dividindo, né? Aqui, ó, Original Data Shape, ou seja, o formato inicial dos dados. Transformou aqui, continua a mesma coisa, porque eu acho que não passou nada. E aí ele vai mostrando várias coisas, bem tranquilo tudo isso daqui, só para realmente importar os dados, tá? E aí, aqui ele ainda explica cada uma das coisas, então, não sei nem porque eu fiquei. Aqui, ó, pseudo-random, né? Um, um pseudo aleatório, um número distribuído, né? E aí ele vai mostrando várias coisas, vai mostrando aqui qual que são o nosso alvo, né? Label encoding, né? Por exemplo, né, quando está aqui, eu não tenho dado que já está separado em 0 e 1. Isso é importante, porque para modelo de classificação, não adianta botar texto. Mas professor, eu quero. A lista está falando que é sim ou não. Eu posso treinar meu modelo? Não. Ele não vai compreender 0 e 1. Ou melhor, perdão, ele não vai compreender caractere, letra. Ele vai compreender caractere, número, porque dali ele consegue fazer as operações matemáticas. Se eu jogo letra, ele vai quebrar e vai falar, não tá certo, arruma e me devolve. E não vai, não adianta. Então, por isso que tem essa parte aqui de label encoding. Ou seja, você fazer a codificação das classes, né? E aqui ele transforma o sim ou não em 0 e 1, tá? Mas beleza. Aqui ele vai fazer uma classificação experiment, fez um objeto. E aqui que tá a mágica, pessoal. Eu sei que isso daqui deve estar muito confuso e tá com uma visualização bem ruim. Meu Deus, que visualização ruim, não é à vista, mas se eu separar, acho que vai ficar melhor.
Aqui, pessoal, olha que interessante. Ele treinou diversos modelos. Vou até anotar aqui de novo. Isso aqui, tudo isso daqui são modelos. Modelos, 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 modelos e modelos. E o que que acontece? Aqui a gente tem regressão logística, Ridge Classifier, o LDA, né, o Linear Discriminant Analysis, Randall Forest, Navy Base, Catboost, uma infinidade de coisas. E aqui o que que é legal? Ele pega modelos por métricas. Então, tudo isso daqui são métricas. A acurácia, a curva sobre a área ROC, recall, precision, F1. Esses últimos aqui é o kappa, o MCC e o TT. Aqui é o tempo, acho que ele levou para treinar cada um deles, alguma coisa assim. Ou melhor, nem isso, se for o caso. Mas de toda forma ele pega bem dessa maneira. Os modelos ficam nas linhas, então cada uma dessas linhas aqui é um modelo, e cada uma dessas colunas aqui é uma métrica. Então essa é a grandeza, modelo por métrica. Isso daqui é muito legal. Porque em um código, em uma linha de código, aqui ó, compare models, ele só comparou os modelos. Eu já vi qual que é a diferença de um modelo de regressão logística até um modelo muito avançado, deixa eu ver. O ADA Boost Classifier, Gradient Boost Classifier são modelos muito complexos. O Cat Boost também são modelos muito avançados, bem legais. O Light Gradient Boost também é bem potente. Então, assim, a gente testa de maneira bem rápida e prática. Aqui eu só não sei se ele coloca o Navy Base, mas aqui, ó, o KNN, que também é um modelo mais simples, na verdade. O Navy Base está aqui também um pouquinho mais simples. Então, ele pega desde o modelo mais simples, o modelo mais caixa branca ali, mais tranquilinho, até modelos realmente avançados. E isso tudo numa linha de código. E numa linha de código, a gente já treinou aqui o quê? Deve ter, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 modelos. Em uma linha de código, a gente já consegue ver qual que é o melhor. E aí, qual que é o detalhe? Ele não seleciona o modelo de uma hora para outra. Porque se a gente observar aqui, que eu tinha que mudar o tema para. Deixa eu ver se eu consigo mudar o tema aqui. Light. Vamos mudar para Light. Vai ficar melhor. Tá menos pior, né? Eu não gosto de tela branca, mas para ajudar a visualização, acho que vai ficar melhor. Ele não seleciona o modelo, ele dá aqui, aí entra uma questão interessante. Isso daqui é um problema de saúde, né? O que que preocupa mais? Os valores que são verdadeiros positivos ou os falsos positivos? A acurácia é um modelo, uma métrica que vai se debruçar sobre valores falsos positivos. Ou melhor, verdadeiros positivos. É meio confuso. Mas para quem tiver dificuldade, aqui, ó. Confusion, Confusion Matrix. Que ele vai querer jogar para partes, essas coisas tudo, não é esse o meu intuito, eu quero ser teórico agora. Aqui, ó. Então, o que que acontece? Aqui são, no eixo X, né, nesse ponto aqui em questão, são os valores verdadeiros. Fato. Tá? Isso daqui eu não consigo alterar. Na horizontal, é isso que eu ia falar, na vertical são os valores verdadeiros, ou seja, os valores que eu tenho salvo dentro do meu banco de dados, dentro da minha amostra. Na horizontal aqui, são os meus valores que são preditos pelo meu modelo. Por que que ele faz uma matriz? Primeiro porque aqui tem os valores que realmente ele está dando como um e meu modelo joga como um. Então, se deu um e um, aqui está certo. Ele está acertando. Se ele fala que na verdade está negativo, mas ele está jogando como um, o modelo, então ele é um falso positivo, certo? Essa parte é meio confuso, mas então, até desconsidera o que está aqui. Analise primeiro separado um exemplo, depois para o outro. Se já ficou claro, já consegue avançar para cá. Então, o que que acontece? Vou começar agora de trás para frente. O meu modelo, ele jogou e falou realmente, ele previu que o paciente não estava com diabetes, que é o exemplo que a gente está vendo lá. E o que que ele vê aqui?
verdadeiro negativo. Por quê? Porque aqui ele está falando que realmente não está negativo. E qual que é o problema? Quando ele fala que o meu paciente em questão, ele está saudável, ou seja, ele não tem diabetes, mas na verdade ele tem diabetes. Então, no exemplo, exemplos de saúde em específico, a gente precisa trabalhar muito em cima dessas duas métricas falsas, ó, os falsos negativos e os falsos positivos. Imagina, você joga esse modelo em produção, óbvio, isso aqui é um exemplo hipotético, né? O Conselho de Medicina não deixaria isso acontecer, eu espero. Mas você pega lá um diagnóstico e fala para o modelo, você pode retornar aí para o usuário falando que ele está saudável. Aqui, ó, está saudável. Mas na verdade ele não tá, ele tá com a doença, ele tá com diabetes. Aí o que que o cara faz? Vai na doceria, tem um pico de glicemia, vai dar problema pro meu modelo, para minha credibilidade. Como que eu faço isso? O que que eu faço agora? Deixa eu ver aqui. Ah, não, tem um exemplo mais. Eu queria ver se ele pegava as métricas para mostrar para vocês. E aí, isso daqui é mais nível de Python? Cadê? Também, mas eu queria ver se ele não mostrava as métricas, como que a gente faz os cálculos aqui. Nossa, esse é completíssimo. Cadê? Abrindo uma nova tabela. O que que acontece? Vou até aumentar. Então, de novo. Essa noção, desconsidera nesse primeiro momento toda a parte, volta para a parte aqui inicial, tá? É, então a gente tem os valores verdadeiros positivos, os falsos positivos, a gente tem aqui a nossa matriz de confusão. Tudo isso daqui que está em volta são métricas que a gente utiliza para o nosso modelo. Qual que é o primeiro detalhe que eu quero que vocês observem aqui? Acurácia. Por quê, professor? Lembra que lá na tabela, deixa eu até voltar pra cá. Na tabela, deixa esse cara aqui, esse cara veio pra cá. Ele é o primeiro. E todo mundo acha que a acurácia se é a acurácia, para esse problema é resolver. Não é bem assim. Não é para todos os problemas que a acurácia vai ser útil, e esse é um exemplo. Por quê? A acurácia, ela vai trabalhar aqui, ó, TP-TN. TP-TN. Os alunos mais espertinhos já se ligaram, mas eu vou de novo. Esse aqui, ó, tipo de erro um, tipo de erro 2. É aqui que mora o perigo, ó. Nesse caso específico. Professor, e se fosse um outro exemplo de classificação? Comentei com vocês mais cedo na aula. Outro exemplo de classificação que a gente tem é o de churn, certo? Lembra que eu falei, o que que é o churn? Quando o cliente, a gente vai fazer um estudo para ver se o cliente vai sair ou não vai sair do, do banco, do serviço que seja da empresa, né? Pode ser operadora de celular, pode ser qualquer coisa, né? Mas qual que é a propensão do meu cliente sair ou não da minha base, né? Sair do meu serviço. Então, o que que eu preciso realmente? Pô, eu preciso realmente saber se ele vai sair ou não. Então, eu atuo nessa matriz aqui, ó. Então, não tem problema. Resolvido, certo? Agora, a nível de saúde, pô, se meu modelo tá acertando aqui, tá dizendo quem tá saudável tá certo, pô, beleza. Mas eu tenho que ter uma atenção muito maior para esses dois caras aqui, ó. Para esses dois tipos de erro, tá? Então, o que que acontece? Eu preciso trabalhar ou em cima da especificidade, que é aqui, ó, os valores, cadê os true negatives aqui, sobre os verdadeiros positivos, entendeu? Eu preciso trabalhar com métricas que vão ser mais ajustados, vão ser mais penalizados com base nessas duas métricas aqui, o falso negativo e o falso positivo, entendeu?
Aqui eu estou tentando ver qual que ele trabalha mais em cima. Porque aqui ele vai trabalhar em cima mais a precisão, ele trabalha muito da questão em cima dos valores positivos. Então, em cima desses caras aqui todos. Então, ele não vai verificar aqui só os valores negativos. Seria uma boa métrica para a gente atuar e ficar de olho. Eu queria ver se não tem alguma que vai focar especificamente só no FP e no FN. Eu não estou achando aqui nesse primeiro momento. Aqui ele vai, e a Negative Predict Value, ele está atuando em cima dos valores negativos, ou seja, está atuando em cima desses caras aqui, ó, também. Agora, Sensitive, ele está vendo em cima dos valores True Positive e False, em cima aqui dos valores negativos do modelo. Eu queria atuar com uma métrica que conseguisse pegar os valores negativo e negativo. E aí eu acho que não tem. Porque se a gente parar para observar bem, o que que ele está fazendo? Ele está ou se debruçando em cima das métricas preditas positivas, ou as preditas negativas, ou as mesmas, né? Aqui parece que ficou até mais confuso, né? Mas aqui estava as predições do modelo e tudo mais, né? Então, é importante a gente observar que a matriz de confusão ela ajuda muito nesse sentido de entender esses modelos, tá? Então, nesse caso aqui, eu posso me debruçar mais sobre a questão da precisão, que foi o que eu comentei aqui com vocês, que ele vai atuar em cima de valores positivos, tá vendo? Porque qual que é o problema? O indivíduo, ele está com diabetes, ele está classificado com uma doença, mas meu modelo está falando que não. E ele vai trabalhar aqui, ó, sobre essa métrica aqui também. Então, quando a gente volta para cá e observa, nesse problema em específico, eu não vou me debruçar sobre a acurácia. Por mais que assim, nossa, mas a acurácia. Tem muito disso, tá? Eu já vi muitas pessoas falando, não, mas a acurácia é a métrica mais importante, não sei o quê. Não existe isso, tá? Não existe métrica que é mais importante porque depende do tipo de problema. Por isso que é importante o quê? Ter um bom entendimento do negócio. Quando a gente tem esse entendimento do negócio, fica claro entender qual que é a métrica que eu tenho, como que eu tenho que ajustar o meu modelo, tá? Então eu viria muito mais aqui por essa métrica aqui, ó, precisão, tá? Então é importante passar todo esse ponto aqui. Ele vai comparar aqui de novo os modelos. Cadê? Aqui o baseline usando o UP, que seria otimizadores, né, de desempenho dos modelos e tal. E aí aqui a gente consegue ver todos os argumentos, né, que tem ali no modelo. Aqui, ó. Lembra alguma coisa, pessoal? Aqui, ó, matriz de confusão. Cadê? Aqui ele não colocou as classes preditas e as classes verdadeiras. Qual que é o meu problema nessa situação toda? Esse cara aqui. Predict class, então vamos partir agora de que isso daqui é um modelo. Desenhar, escrever aqui é horrível, mas aqui é um modelo e aqui são os dados. Então, meu modelo está falando que esse cara aqui ele está saudável, quando na verdade ele está doente. Então, ele tem 38 pacientes que receberiam um diagnóstico equivocado. Assim como teriam 18 pacientes que na verdade estão saudáveis, mas na verdade estão sendo ditos que estão doentes. É um modelo bom? Olha, ele está mais acertando do que errando. Mas eu penalizaria mais essas métricas aqui. Se 38, se 18, eu tentaria reduzir um pouco mais, tá? É, E aqui tem a curva sobre a área ROC, que é uma outra métrica, uma métrica bem interessante que ele vai mostrando o quanto que o modelo vai acertando ou não. É bem interessante. Aqui, qual que é o gráfico, né, em relação aqui, quais das... Aqui eu não sei se deve estar atrapalhando a barrinha aqui, mas qual das colunas em questão que a gente tem que mais interfere
na tomada de decisão do meu modelo. Então, é a medição própria do diabetes, né? Aqui, Pedrogue Function, deixa eu ver se eu consigo traduzir forçadamente. Vou despertar. Pedigree Function. Não vai resolver, não resolveu muita coisa. Mas aqui, dentre todas essas daqui, não é às vezes o número de vezes que ela ficou grávida, se bem que já tem mais a ver, por exemplo, do que a idade, porque, né, pode acontecer diabetes gestacional, querendo ou não. O índice de massa, nosso IMC, também interfere muito, ou seja, pessoas mais gordinhas vão ter probabilidade de ter um diabetes maior e assim sucessivamente. E aí aqui ele vai mostrando, aqui o best, deixa eu ver se eu consigo selecionar onde que ele salvou o best, best, best. O best ficou aqui em cima, tá? Aqui, ó. Best igual compare models e ele deu esse cara aqui. O CXP, ele colocou aqui em cima. Então, ele pegou todos os modelos que tinha ali em cima e está utilizando o melhor modelo, que nesse caso aqui ele entendeu que foi a regressão logística. E aí ele vai estar fazendo todo o processo aqui, ó, tá colocando data copy, drop, tá fazendo alguns tratamentos de dados, né, para botar esse modelo aí em produção, né? O modelo colocado em produção, aqui, ó, prediction score, ó, a predição, ele vai fazendo ali toda vez, e aí ele vai salvar o modelo My First Pipeline. Então aqui tudo isso daqui é output de input, né, de código, só colocou aqui para montar uma pipeline, e aqui ele já tem tudo montadinho, tudo bonitinho, tá? Então, pessoal, é uma biblioteca bem completa, assim, para quem for se adentrar, para quem for começar. Eu recomendo porque ajuda muito, é bem completo. Nossa, tem ainda muito mais coisa aqui. Nossa, daqui daria para ficar. Ó, a quantidade de modelo que tem aqui é absurda, é muita coisa. Tá? Vale a pena dar uma olhada em todos esses pontos. Vou parar de compartilhar minha tela agora, tá? A gente já vai aqui se encerrando para o final da aula. E essa aula é um pouco meio. É difícil de explicar alguns conceitos, é uma aula mais densa. Geralmente começam a ter o primeiro contato com linguagem de programação, né? 2, 3 semanas antes, que é quando mais ou menos começa ali o curso. Então são aulas bem. Essa aula não é uma aula muito legal para ter no final, mas precisa ter um começo, meio e fim, né? E eu entendo completamente, não é muito tranquilo. Eu gosto de avançar um pouco mais, porque eu tenho essa liberdade aqui dentro de poder passar realmente conteúdos que vão agregar alguma coisa a vocês. E eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu espero que se teve algum conceito que não ficou muito claro, alguma coisa não tenha sido tão clara nesse primeiro momento, que vocês possam rever o vídeo, né? Eu espero não ter deixado as coisas tão claras assim, para ser bem sincero. Eu espero ter deixado as coisas, espero ter deixado vocês cativados o suficiente para continuarem a se debruçar sobre essa área, tá? Que é uma área que vale muito a pena, é a área que eu trabalho hoje, que eu tenho verdadeira paixão de atuar e eu espero que vocês também tenham. Então, pessoal, primeiramente agradecer vocês, né, por chegarem até aqui, né? A jornada ela só está começando, então é importante, não é um caminho fácil, mas é um caminho que te dá frutos, um caminho que te dá reconhecimento. Assim como eu fiz lá em 2021, quando eu comecei a estudar, a fazer minha transição de carreira, né? Inclusive, até um detalhe bem legal para quem ficou aí até o final vai escutar essa. Eu sou formado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, me formei em 2020, estourou a pandemia, fiquei doente, assim como boa parte, né, do mundo. E naquele momento eu percebi que eu estava fazendo algo, estava dedicando algo da minha vida que eu não me sentia feliz.
E hoje eu trabalho com Machine Learning e eu me sinto realizado todos os dias, feliz de poder estar atuando com uma coisa que me cativa todos os dias. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. De novo, vou falar mais uma vez, não espero que vocês tenham entendido tudo, mas eu espero que vocês tenham se sentido, no mínimo, cativados o suficiente para continuar aprendendo, tá bom? Quem quiser se conectar comigo no LinkedIn, fiquem à vontade. Gosto muito de receber feedbacks, contatos de vocês, sempre muito positivo, tá bom? Gostaria de agradecer, parabenizar vocês mais uma vez. Boa sorte e foco nos estudos sempre. E até a próxima.